Salve, salve Universo Narrado! Aqui quem vos fala é o professor Engenheiro. E hoje eu estou aqui para aquele nosso compromisso semanal inadiável, a resolução do desafio de matemática da semana. Então, bem, já se prepara aí, pega um capacete, pega uma coca, uma pipoca, porque o pau vai quebrar agora. Vamos então ao enunciado dessa questãozinha. Saca só, nós temos aqui um trapézio, né? Esse segmento MN paralelo às bases, esses dois segmentos verdes, um paralelo ao outro. Nós temos aqui também as medidas das bases desse trapézio, né? 4 e 9. Além do mais, nós temos essas áreas azuis e laranjado, né? Que é a razão que nós estamos procurando, né? Eu quero saber justamente esse valor aqui, ó. A1 sobre A2. Eles estão como que não vamos fazer para resolver essa belezura? Vai ser o seguinte, observando as seguintes propriedades. Primeiro, esses dois segmentos, eles são paralelos, né? Esses dois verdes aqui são paralelos. Isso aqui foi informação fornecida pelo enunciado. Então, observe que você pode falar automaticamente que se esse ângulo aqui é alfa, esse daqui também é alfa. Bacana, beleza? Show! Ok, observe que naturalmente esse ângulo aqui, ó, vamos chamá-lo de θ, ele é igual a esse ângulo aqui, chamado de θ. Bacana, já que as duas bases, aliás, são paralelas. Perfeito? Então, observe, né, que aqui os triângulos eles já são semelhantes. De qual triângulo eu estou falando? Eu estou falando desse triângulo ABN, ABM e o MDN. Eles são semelhantes. Bacana? Eles têm dois ângulos iguais, então eles são semelhantes. O outro ângulo deles naturalmente é igual também, mas você não precisa se preocupar com ele, já que você já garantiu que os dois são iguais. Bom, pela semelhança desses dois triangulinhos aí, o que a gente pode fazer? Primeiro, né, vamos observar o seguinte, eu tracei duas auxiliares para nós aqui, ó, que seriam as alturas desse triângulo. Bacana, então olha só, se eu fosse traçar aqui a altura do triângulo de cima, né, desse ABN, beleza? Com relação a essa base AB, seria essa distância daqui até aqui, né, ó, daqui até aqui, que eu coloquei do lado de cá, ó, essa alturinha aqui, ó. Então eu vou chamar essa alturinha aqui, ó, de H1, tranquilo? A altura de cima, H1, e a mesma coisa para o triângulo de baixo, aqui H2. Beleza? Então, saca só. Desse triângulo, eu vou querer calcular esse lado X, ó, que seria aquela base intermediária ali do trapézio. Beleza? Então, o que nós podemos falar? Vamos lá, ó. Aplicando semelhança desses dois triangulinhos aqui, ó, deste e desse. Bacana? Este lado aqui, ó, vamos do triângulo de cima para o de baixo. Oposto a esse ângulo desconhecido, 4. Então vai ficar 4 está para. Agora do triângulo grande, oposto a esse ângulo desconhecido, x. Então fica 4 está para x, assim como aí eu posso falar das alturas, né? A altura aqui relativa a esse ângulo, vai ser o H1. E o de baixo, a altura relativa a esse ângulo, H2. Então fica H1 está para H2. Bacana, observe que isso não nos traz tanta informação útil por enquanto, porque nós não sabemos nada sobre esse H1 e H2. Tá, mas vamos tomar a seguinte providência, né? Vamos mudar de lado, ao invés de olhar esses dois triangulinhos que estão de bico para baixo, né, vamos dizer assim, vamos olhar os outros dois, né? Esses outros dois aqui que estão de bico para cima, olha só, esse daqui com esse daqui, ó. Observe que, analogamente, né, nós podemos afirmar aqui, ó, deixa eu colocar aqui de roxo, olha só, este ângulo aqui, ó, que nós vamos chamar aqui de φ, ele vai ser igual a esse ângulo aqui que eu também vou chamar de φ. Bacana? Porque são duas paralelas, né? Ó, essa verde é paralela a essa verde e essa daqui a mesma, né? Então, esses dois camadas aqui são ângulos correspondentes, são iguais. Naturalmente, este cara aqui também, que nós vamos chamar aqui de gama, é igual a esse cara aqui que nós vamos chamar de gama. Beleza? Porque são paralelos, né? Fazem parte ali das bases do trapézio. Também, né, naturalmente, esse outro ângulo que é igual, já que os dois primeiros são iguais, os dois outros também são iguais. Isso aqui nós vamos chamar de qual é a outra letra grega que você conhece aí? Beta, beta e beta. Bacana ou não? Beleza? Show! Então, agora o que nós vamos fazer? Vamos aplicar a semelhança desses dois triângulos. Desse com ângulos roxos e este aqui com ângulos roxos. Bacana, então, olha só, o que vai acontecer, ó? Vamos lá, ó, do pequeno para o grande, de novo. Então vai ficar, ó, base oposta a φ, x. X está para base oposta a φ, 9. Então fica x está para 9, assim como, agora que vem a mágica, né? Ó,
a altura relativa a essa base, H1, a altura relativa a outra base, H2. Então vai ficar H1 sobre H2. Bacana. Agora aqui acontece a mágica, né? Observe que essas duas igualdades, né, elas são iguais entre si, porque elas são iguais a H1 sobre H2. Então se esse valor é igual a H1 sobre H2, este valor aqui que eu vou destacar em vermelho, ele é igual a esse valor aqui que eu também vou destacar em vermelho. Bacana, são iguais, né? Se ambos são iguais a H1 sobre H2, então vai ficar 4 sobre x, que é igual a x sobre 9. Resolvendo esse negócio aqui, né? X ao quadrado, que é igual a 36. Aqui, o x vale 6. Seria mais ou menos 6, mas como a geometria é uma festa, né? Nós não precisamos nos preocupar com valores negativos. Eles não fazem sentido aqui para nós. Então, saca só, né? Nós temos aqui que essa base intermediária aqui, né? Ó, ela mede quanto? Ela mede 6. Tá, mas e aí? Como que vai fazer para eu calcular a razão entre essas áreas? Tô passando aqui só para te lembrar, velho. Tá chegando as Olimpíadas de Matemática do Universo Narrado. Então, não deixa de se inscrever, não. A inscrição é de graça. Vai ser um evento, assim, de outro mundo, velho. Não esquece, não. O link tá aí embaixo. Bom, aqui você pode usar a expressão tradicional da área de trapézio, né? Que seria calcular essa área 1 em função do H1 e depois calcular a área 2 em função do H2, depois dividi-las. Mas aqui nós podemos pensar no seguinte. Observe só. Eu vou completar aquele ângulo que tinha ficado pendente aqui, né, de vermelho. Vamos completar, vamos chamá-lo de alfa, beta, gama. Gama não, vamos chamá-lo de delta, né? Ó, aqui delta, aqui delta. Bacana? Agora, observe só. Se eu vou falar sobre semelhança de trapézios, semelhança de qualquer coisa que não sejam triângulos, isso existe? Sim, isso existe, né? Agora, as coisas não são tão simples. Por exemplo, né, eu te pergunto, qual que é a condição para que dois trapézios sejam semelhantes? Né? Muita gente comete um grave erro que é falar, basta que os 4 ângulos sejam iguais. Isso é totalmente inverdade, isso é uma fake news, né? Por quê? Saca só, eu peguei aqui um trapézio, né? Aqui ó, as bases paralelas, tranquilo? Observe, ó, se eu chamar aqui de alfa, aqui também é alfa. Se eu chamar aqui de beta, aqui também é beta. Se eu chamar aqui de gama, aqui também é gama. Se eu chamar aqui de teta, aqui também é teta. Então, observe. O trapézio menor, quais são os ângulos dele? Alfa, beta, gama e teta. E desse menor aqui, ó. Quais são os ângulos dele? Alfa, beta, gama e teta. Eu te pergunto, visualmente, eles são semelhantes? Não, claro que não, né? O de cima aqui ele é muito mais em pé do que o de baixo. O de baixo ele tem as bases quase iguais, não é? O de baixo as bases dele são quase iguais. Esse cara de baixo ali, se você olhar ele muito longe, é como se ele fosse quase um retângulo, né? De tão parecida que essas duas bases aqui são proporcionalmente. Na contramão, esse de cima aqui, observe que ele tem uma base muito menor do que esse, né? Muito, muito menor, ou seja, esses caras eles são semelhantes? Não, eles não são semelhantes, porém, né, eles têm os ângulos internos iguais. E aí, como que você prova, né, que duas figuras que não são triângulos, se elas são semelhantes, né? O que acontece? Se você dividi-la em triângulos e esses triângulos forem semelhantes, então a figura é semelhante. Então, saca só, se você vier aqui, ó, ao invés de olhar ângulo por ângulo, se você vier aqui, ó, traçar essa diagonal e traçar essa diagonal, observe que o trapézio de cima, ele virou 2 triângulos. Esse triângulo, esse triângulo, esse triângulo. Esse triângulo e esse triângulo. Se esses 2 triângulos, né, forem semelhantes entre si, né, se esse vermelho for semelhante ao vermelho de baixo e esse azul for semelhante ao azul de baixo, se eles forem semelhantes, a figura grande, no caso do trapézio, eles são semelhantes. Tranquilo? Se não for, então não é. Observe que isso, felizmente, acontece para nós. Observe, na hora que a gente traça essa diagonal, o que acontece aqui? Olha só, que doido. Esse triângulo aqui de cima, quais são os ângulos dele? Alfa, delta e teta.
E esse camarada aqui, ó, esse cara aqui, ó, laranjado. Alfa, teta e delta. Olha só, esse outro cara aqui, ó. Os três ângulos roxos. Esse cara aqui é a mesma coisa, os três ângulos roxos. Então, pensa comigo. Se esses triângulos são semelhantes, significa que a figura grande é semelhante também. Tranquilo ou não? Beleza? Ficou claro ou não? Agora, eles estão semelhantes ao triângulo, ao trapézio grande? Não, não são, tá bom? Não são semelhantes, tá? Porque nós não provamos nada sobre o trapézio grande. Mas agora esses dois pequenos, eles são semelhantes. Pô, se eles são semelhantes, o que você pode falar? Pô, a razão entre as áreas desses caras, no caso A1 sobre A2, é igual a quanto? É igual ao quadrado da razão entre dois lados. Bacana ou não? Beleza? Então a razão, eu posso chamar aqui, ó, a razão entre as áreas é igual a K ao quadrado. Só que quanto que vale o K? Aí, imagina só, olha só como é que não faz diferença. Vamos pegar as bases menores. Se você pegar a base menor do de cima, dá quanto? Dá 4. E a base menor do de baixo? Do de baixo, a base menor é o x. Nós sabemos que vale 6. Então o K vai dar 2/3. Então não é? Então quer dizer que a razão de semelhança é 2/3. Exatamente. Observe que não faz diferença se você pegar as bases maiores. Do triângulo, do trapézio de cima, qual que é a base maior? A base maior é o de baixo, que é o 6. Então vai ficar a base maior seria 6 sobre... E a base maior do trapézio de baixo vai ser 9. Então vai ficar 6 sobre 9, que simplificado dá quanto? 2/3. Então significa que a razão entre as áreas vai ser o quadrado da razão entre dois lados correspondentes. Pode ser as bases menores, pode ser as bases maiores, poderia ser as alturas, se você tivesse, né? No caso aqui, vai ser simplesmente 2/3 ao quadrado. Ou seja, o valor procurado aqui, né, ó, A1 sobre A2, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 4/9. Perfeito ou não? Agora, meu padawan, se você curtiu, velho, não esquece de deixar aquele like, não, beleza? Se você não caiu na pegadinha, velho, bacana. Agora, se você acertou, velho, se você acertou na falcatrua, né, assumindo que os trapézios eles são semelhantes sem provar nada, cara, deixe seu comentário aí falando assim, professor, eu fiz isso aí.